Alô! Olha, gente, eu pensei que esse dia não fosse chegar, né? De repente fazer o segundo episódio já em 2026, mas eis que estamos aqui para mais um episódio das Empreendedoras Brasil. E eu quero dizer para vocês o seguinte, antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho desse projeto. Esse projeto foi o seguinte, eu pensei em fazer um podcast, me veio essa ideia no meu coração de fazer um podcast de empreendedorismo. Eu amo empreendedorismo. E no vídeo anterior, quando a gente aqui estava recebendo aqui o Dr. Antônio Rodrigues, eu falei um pouquinho de como eu comecei com esse podcast. Mas uma coisa eu não falei, e eu queria falar. O que é o podcast As Empreendedoras Brasil? A princípio, o nome seria As Empreendedoras. Sabe aquela coisa assim, os suspeitos, os culpados, não tem aqueles filmes assim? Então eu tive aquela ideia de fazer assim, As Empreendedoras. Quem são as empreendedoras? As empreendedoras somos nós, mulheres. Nós, mulheres brasileiras, nós somos as empreendedoras. Né? Então eu quis esse nome. Só me veio o nome Brasil depois. E aí eu resolvi juntar As Empreendedoras Brasil. E foi um nome assim que deu uma pegada muito legal. E quem são as empreendedoras? As empreendedoras não sou somente eu, Marta, mas as empreendedoras somos todas nós, mulheres empreendedoras brasileiras. E olha, tem muita mulher empreendedora nesse mundão aí que a gente ainda vai conhecer. E é isso, gente. Então, mais um episódio das Empreendedoras Brasil. E eu quero, antes aqui de começar realmente esse episódio, agradecer primeiramente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, por mais um episódio, por toda essa ideia toda linda que ele me deu. Mas também eu quero agradecer a doutora Alessandra Reale, que é a patrocinadora oficial desse podcast. Doutora Alessandra Reale é ginecologista obstetra do Recreio. Só vocês indo lá no Instagram dela para vocês verem como ela é maravilhosa, elogiadíssima pelas suas pacientes. Ela faz um atendimento humanizado e ela faz também a saúde da mulher. Então dá uma olhadinha lá no Instagram dela, a doutora Alessandra Reale. E antes de mais nada, eu quero aqui deixar bem claro que está sendo uma honra receber essa pessoa maravilhosa, linda, que quando eu bati os olhos assim a primeira vez, a gente estava num evento. E eu olhei assim, gente, essa pessoa, sabe quando chama atenção? Você me chamou a atenção. E ali, beleza. No segundo evento, foi aquele lá acho que foi naquele hotel, né? C-Design? Não, foi num outro hotel. Acho que lá perto da praia do PP. Ali eu falei assim, eu comecei a filmar você. Paris 6. Isso. Aí eu comecei a filmar você. Eu falei assim, gente, essa pessoa é muito linda. Que é a Simone do Quiosque. Eu quero dizer, estou muito grata a participar do seu podcast. E é uma honra muito grande poder estar aqui contando a minha história. E tomara que seja um incentivo muito grande para muitas mulheres. Vai ser. Eu tenho certeza disso. E eu já estou assim, já ansiosa para conhecer um pouco mais da sua história. Eu conheço um pouquinho, né? E o que eu vejo em você, Simone, é uma mulher realmente assim, que tem uma luz assim muito, muito, muito grande. Mas essa luz, ela se dá de muita luta. Sim. Né? E nesse momento que a gente está lutando por tudo que a gente precisa lutar na nossa vida, é quando a gente realmente desabrocha e é quando realmente a gente resplandece. E aí a gente vê quem é que realmente vai ficar ali iluminando ou quem não vai, né? São os momentos de luta, de batalha. E você é uma mulher, provavelmente, uma mulher assim, que tem muitas coisas para contar, muitas vitórias para contar, que já passou por muitas coisas. E é isso que a gente vai saber hoje. Então, seja bem-vinda. Obrigada, né? Obrigada pelo convite. E obrigada a você por aceitar. Né? Que eu sei que você é uma mulher muito ocupada.
sabe? Uma mulher empreendedora. Então vamos lá. Simone, minha amada, quero te perguntar o seguinte. Como foi que surgiu o empreendedorismo na tua vida? Então, eu sou uma mulher. Meu pai teve 10 filhas mulheres. Eu sou a 10ª filha. A mais nova. A mais nova. E meu pai, ele trabalhava, minha mãe era dona de casa e que nos criou. E a gente via muito aquela luta, né? Porque antigamente a mulher não trabalhava, ela só cuidava dos filhos. E com toda a dificuldade, meu pai nos criou. Isso foi um ponto. Eu acho que isso vai nos fortalecendo, a gente vê as dificuldades. Eu, a partir dos 13 anos, já comecei a vender. Já comecei a empreender. Eu já era vendedora de calcinha, sutiã, essas... Comprava e revendia. Depois vim dar aula em casa. Dava aula para criança, era explicadora, né? É o nome que se dá. E fui até aos 18 anos. Nessa vibe. Nessa vibe, dando aula em casa. Depois eu trabalhei em uma das empresas de hambúrguer, uma dessas grandes. E ali foi um aprendizado também. Ali você aprende, existe uma doutrina ali, né? Eles te ensinam tudo. E ali você leva uma bagagem fora do normal. Ali eles ensinam as etapas. Tudo, tudo. Até ralar cebola. De um jeito. Sim. E aquilo ali, para mim, foi um aprendizado. E hoje em dia, eu faço a mesma coisa no meu empreendimento. Aquilo ali me deu uma estrutura e eu passo isso também para as pessoas que trabalham comigo. O passo a passo, como tem que ser feito. Por causa do padrão de qualidade. Sim, sim. Aquilo ali foi um aprendizado. E aos 22 anos eu me casei. Novinha. É. Casei, tive minhas 2 filhas. É esse mesmo seu esposo? Sim, eu estou há 34 anos casada. Gente. É. E ele já tinha uma menina, na qual é minha filha também de coração, e eu tive 2 filhas com meu esposo. E aí começa a luta, né? Porque não é fácil hoje em dia, né? E para você ter as coisas, a vida não é tão fácil como a gente pensa, porque a gente pensa que as coisas, quando a gente está na casa dos nossos pais, dá uma saudade, né? Você não tem preocupação nenhuma, só a nossa vida é maravilhosa. E aí a gente acha que tudo é flores. Quando a gente vai ter os filhos, é que a gente vê que a gente tem que arregaçar a manga, né? E daí eu comecei, meu esposo trabalhava numa empresa de ônibus, teve um momento que aí ele saiu, e aí a gente passamos por algumas dificuldades, e eu comecei a ver que eu precisava fazer algo. Ou seja, o empreendedorismo surgiu a partir de uma necessidade. Sim, sim. E aí, meu esposo foi trabalhar em van. Teve uma época da nossa vida que ele foi motorista de van. Precisava de uma cobradora. Você. Tinha que ser eu. Eu me lembro até uma cena muito engraçada, porque eu só abria e fechava a porta e dava o troco. E aí a gente parava nos pontos, quem gritasse, pegava passageiro. Eu falei, eu vou ter que gritar. E aí comecei a falar, Taquara, recreio. Aí meu marido até olhou para trás e falou assim, meu papagaio começou a falar. E aí nós 2 trabalhávamos juntos. Sendo que a vida de motorista de van, eu falo muito isso, é muito trabalho. A gente pegava às 5 horas da manhã, largava às 10 da noite. E o carro, ele acaba se desgastando. E aí o carro vivia mais consertando do que a gente trabalhando. E daí surgiu a ideia de eu trabalhar na praia. E comecei a trabalhar na areia da praia, vendendo empada e sanduíche natural.
E aí eu andava com uma caixa de isopor, do lado esquerdo de cerveja e bebida, do outro lado, que era mais leve, era de sanduíche natural, e as empadas na mão. Eu botava uma tapoé e botava as empadas. Aham. E eu andava naquela areia ali, era ambulante, na Praia do Recreio. Menina, mas era árduo, né? Sim. Era, mas era prazeroso. É. É, Você se encontrou ali? eu me encontrei. Você se encontrou ali. Sim. E aí eu trabalhava, nos primeiros dias era difícil, por exemplo, vou te falar como. Vem 1 semana, 2 semanas de chuva, e aí você fica com o corpo relaxado. E quando você volta a trabalhar, você só consegue dar umas 3 caminhadas naquela areia. Isso Mas- depois de uma chuva. Sim, Ah. mas quando você pega assim uma jornada de sol, teu corpo já vai se habituando. E aquilo ali eu tirava de letra, era 10 caminhadas, 15 caminhadas para lá e para cá, com a caixa, tranquilo. Terminando aquilo ali, eu catava as latinhas na areia. Essas poder latinhas me ajudavam muito. Eu juntava essas latinhas e comprava material de escola das minhas filhas. Minhas filhas iam para a escola impecável. Tanto é, eu vou te falar, eu nunca ganhei ajuda, esse negócio de Bolsa Família, essas coisas, nunca. Né? Antigamente não tinha Bolsa Família. Era uma ajuda que a diretora escolhia umas crianças para dar. E aí uma vez eu cheguei até a diretora, né? E eu falei, poxa, mas por que eu não recebo? E aí ela olhou para mim e falou assim, porque nós temos poucas crianças para a gente favorecer. E você olha as suas filhas como estão vestidas e olha essas outras. E Mas não aquilo sabe a ali- luta que a pessoa passa. Não sabia, gente. Ah, mas e aí eu isso. falava assim, mas aí eu saí de lá com o coração acalentado. Porque, de fato, Tinha gente que realmente... tinha gente pior do que eu. Mas também tem uma coisa. Peraí. Também tem uma questão de ter gente que é desleixado também, né? Não é caprichoso. Porque você vê, você precisava. Precisava. Mas você, né? Você levava as suas filhas à escola de forma impecável. Sim, Elas iam impecáveis para a escola. Eu acho que também é questão de zelo, você não acha? Assim também. é. Eu sempre pensei do seguinte, eu nunca deixei minhas filhas ir de qualquer jeito para a escola. E elas estudaram tudo no colégio público. Uhum. Todas as 2. Na verdade, as 3. E eu sempre dei o que eu pude. E me esforçava muito para não deixar faltar nada para elas. Uhum. Embora eu vou te falar, teve época da minha vida que foi árduo. Eu sempre conto essa história. Eu vou te contar uma história de uma época que eu nunca passei nada para minha família, né? Eu poderia pedir ajuda, até mesmo meus pais. No caso, meu pai, porque minha mãe já tinha falecido quando eu tinha 18 anos. Mas eu achava assim, eu não tenho que passar meus problemas para ela, para eles, né? Uhum. Teve uma época da minha vida que a gente não tinha o pão para comer. É isso que eu falo. E aí, o que eu fazia? Eu fazia bolinho de chuva para minhas filhas tomarem café. Eu comi muito. É. E aí eu comprava farinha de trigo já com fermento, água e açúcar. Eu não podia botar o leite porque eu tinha que dar o leite para Minha elas. mãe fazia com água e açúcar. É. E aí eu fritava aquilo, esperava elas acabarem de comer, Uhum. para depois eu e meu marido comer. Eu não tinha como comprar um biscoito. E aí eu comprava gelatina, enchia os potinhos e botava na geladeira. Porque a hora que elas quisessem comer alguma coisa, elas estavam vendo ali. E eu nunca passei as nossas dificuldades para elas. Não deixava elas perceberem o que eu estava passando. Entendi. E aí eu e meu marido, a gente relutando, né? Lutava trabalhando na areia da praia. E depois eu vim ter... eu tinha um carro, esse carro, ele me recorda, é o que eu falo sempre. Eu precisava ir para a praia. Aham.
E aí eu comprei um Passat. Ih, eu lembro. Eu lembro de Passat, É. gente, muito antigo. Muito antigo. E aí, Nossa. nesse Passat, a gente ia para a praia com ele. O tanque furou, não tinha como botar combustível naquele tanque. Aham. E aí meu marido fez uma adaptação. Pegamos um galão de 5 litros e ele ficava na minha perna, esse galão, com uma mangueirinha que ia para o distribuidor. Você já viu isso? Nunca, né? E aí, Como é que é? era um tanque. Você pegava? Sim, era um tanque, era um galão de 5 litros. Eu ficava segurando entre minha perna, uma perna e a outra. Deus. E a gente, mas eu precisava daquele carro para transportar as minhas cadeiras, os meus guarda-sóis nessa época. Simone! E aí eu ia para a praia com aquilo. E quando eu chegava no posto de gasolina, eu falava assim pro frentista, né? Bota a gasolina aqui. Enche meu tanque. E aí ele botava o combustível e eu levava aquilo para a praia, Jesus. aquele carro. Até que um belo dia ia ter uma fiscalização que ia tirar todos os carros dos estacionamentos do pessoal que carrega cadeira e guarda-sol na praia. Eu falei, caraca, eu tô lascada se levar esse carro. Porque aquele carro era o meu bem precioso. Ele me levava a minha Desse mercadoria. jeito? Sim. Era o meu meio de transporte. Que Como é que eu ia isso? levar minhas cadeiras e meus Eu tô boba. guarda-sóis? E aí, lá ia eu. E ele dirigia normal, assim, o teu marido Normal. dirigia o carro normal? Sim, o carro funcionava perfeitamente. Simone, eu só acredito porque é você. Pode ter certeza. Menina, que e eu loucura. eu tenho testemunhas. Eu Que tenho testemunha do guardador de loucura. carro. Eu tenho testemunha de clientes que frequenta até hoje lá a praia. O teu quiosque, me são pessoas de conhece. antigamente. Sim. E aí conta, aí a polícia... E aí, não, aí passou na televisão que ia bater fiscalização, que iam rebocar os carros Aham. que tivesse com... Sem Alguma documento. irregularidade. Documento não tinha, né? Não, perde outra coisa. E aí, essa aí a história também não posso contar porque não dá. Mas aí, muita o que eu coisa. comecei a fazer? Eu tinha que esconder meu carro. Aham. Foi daí que eu comecei a acampar no Camping Clube do Brasil. Porque eu precisava esconder meu carro. O Camping Clube é aquele camping que tem ali na Ali, na de frente ao meu de frente ao teu quiosque. É. E aí eu me associei para poder guardar meu carro lá. Porque Pra se ni- batesse fiscalização, não levar meu carro. Aham. E daí, foi daí que o Camping Clube me abraçou. Na verdade, eles já me abraçavam porque eles esperavam eu passar para comprar comigo. Porque minha barraca ficava em frente ao portão Do camping. do camping. Então, o campista todo desce ali e ficava ali. Sim, mais cômodo. E aí eu ia andando, quando eu voltava, eles compravam comigo. Depois eu tive a ideia de botar a barraca, né? Aham. E aí eles também alugavam a cadeira e guarda-sol comigo. Quer dizer, o camping, eu falo muito isso, eles me abraçaram, me acolheram, é a palavra certa. Tem quantos anos o teu quiosque ali? Eu estou ali há 18 anos. 18 anos. Ok. Simone trabalhando na areia da praia. Quando foi que surgiu a ideia do quiosque? Então, vamos lá. Trabalhando Aí- direto? A ideia do Empadinha. quiosque eu vendia andando. Aham. Quando dava 5 horas, eu entrava para dentro do camping Aham. e vendia lá dentro. Empadinha, empadão, pizza, salgadinho. E aí o camping me proibiu porque existia uma cantina. Embora não funcionava, mas existia uma cantina. Então eles não me permitiam que eu vendesse alguma coisa lá dentro. Aham. E daí as pessoas ficaram aborrecidas, porque eles gostavam de comprar comigo, né? E o pessoal jogava baralho, brincava, e aí eles queriam ter alguém que vendesse alguma coisa para eles. Eu
fazia isso. E você já estava ali mesmo Sim. e tudo, né? E aí, quando eles me proibiram a venda, foi daí que um deles falaram, não, tem um quiosque ali fechado, vamos ver ali. E aí o rapaz falou, não, minha mãe está doente, eu vou, se você quiser trabalhar para mim, tudo bem. Que era o teu quiosque? Que era o meu quiosque. Que, do lado da rua, ali na rua. Aquele ali na rua. Esse que estava fechado. Esse ali, Ah. hoje em dia que eu estou... Era o que estava fechado, que o rapaz estava falando. Porque era o quiosque da tia. Ah, tá. E ela já era bem idosa. Aham. E o filho dela tinha que cuidar dela. Então não tinha como ficar ali. Uhum. E aí ele falou, não, você pode ficar. E depois a gente acerta. Isso. E aí eu fui ficando. Fui ficando. E aí até que... Sem dar nada. Nada. Nada? Não. Ou seja, você estava... Estava fechado o quiosque. Ele estava fechado, você não tinha comprado, não alugou, ele falou, depois a gente acerta. Não, nem pode alugar. Ah, e tá. aí ele foi e me cedeu porque estava fechado. Sim, aí você foi trabalhando. E aí eu fiquei trabalhando. Até o dia que ele falou que não queria mais. E aí ele perguntou se eu queria ir lá na prefeitura para passar pro nome. Ele não queria mais aquilo ali. Mentira. É. Porque é coisa de Deus, eu falo muito isso. Simone, isso é de Deus mesmo. É de Deus, é de Deus. E aí ele passou pro meu nome, tudo. E eu fiquei lá até hoje, trabalhando. E eu falo muito isso. Deus sempre tem um propósito na nossa vida, né? A gente conta nossas histórias, a gente às vezes vê tanta dificuldade. Mas é só você pedir a Deus que as coisas acontecem. Isso acontece muito, Simone, sabia? Eu já ouvi vários testemunhos assim de pessoas falando: eu precisava de um carro para trabalhar, fulano foi e me deu. Precisava de uma casa para morar, a pessoa foi e me deu. Sabe? Isso acontece. É que a gente não vê muitas pessoas falando, mas acontece muito. Eu vejo, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso. Eu vou te falar a prova mais viva disso. Eu tinha um senhorzinho que toda vez que eu abria o quiosque, ele aparecia lá, ele ficava lá sentado. E aí eu abri o quiosque, fazia meu café do meu marido, para começar nosso trabalho, e ele ficava lá sentado. E aí, eu antes de tomar meu café, eu ia lá e dava o café para ele. E aí ele tomava o café dele, daqui a pouquinho ele sumia. Uhum. E aí meu marido, poxa, ele está tomando café antes de mim ainda. Eu falei assim, eu não vou conseguir tomar café sem dar o café antes para ele. E eu sempre tive muita gratidão, sabe? Uhum. E eu falo muito, muito isso. A gente tem que agradecer muito. Eu lembro também da fase que teve uma vez que eu trabalhei naquela areia da praia. Eu ainda era ambulante. E eu andei naquela areia, ganhei R$10. Estava cansado, já tinha rodado muito. Mas parecia que ninguém estava me vendo naquele dia. Uhum. E aí eu fui embora. Fui embora andando a pé. Porque dos R$10, se eu pagasse a passagem, no dia seguinte eu ia ter que vir a pé. Uhum. E eu precisaria descansar. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou andando, eu vou chegar em casa e vou dormir, vou descansar. Uhum. E aí eu vou economizar a passagem para o dia seguinte eu vim trabalhar na praia. E eu peguei, fui andando, passei no mercado, comprei um molho de alface, uma linguiça calabresa. E os outros R$5 eu guardei para vir no dia seguinte para a praia. E nesse dia, eu acho que eu andei uns 20 quilômetros. Nossa. Mas foi bom. Eu fui conversando com Deus e pedi a Ele perdão por estar passando por alguma coisa daquela, por estar passando aquela situação. E eu falei, Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa que é do seu desagrado, me perdoe. Eu não sei por que essa cruz está tão pesada. Uhum. Mas eu queria tanto que o Senhor me ajudasse a passar por esses obstáculos. Eu posso te falar? Depois desse dia,
Deus me abençoou tanto, 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 que hoje em dia eu falo muito isso. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Minhas filhas hoje em dia, uma está com 30, a outra está com 31, vivem a vida delas. Hoje em dia moram na minha casa, eu e meu marido. E eu só tenho a agradecer. Quer dizer, você pediu perdão no momento, que de repente você poderia estar até revoltada, né? Não tem. E aí você pensou o seguinte, você foi sábia. Poxa, se eu fiz alguma coisa que te desagradou, eu te peço perdão. E você diz que depois desse dia, tudo melhorou para você. Você Sim. sempre foi abençoada. Há um mistério aí, né? É, eu falo muito isso. Há um mistério. E assim, quando pegou fogo o meu quiosque. Ah, é? Me conta isso. Esse momento, eu estava em casa, dormindo. Na verdade, eu estava dentro do meu trailer. Tu acha que no foi, camping. mas foi uma coisa assim... Será que alguém tacou fogo, Simone? Então, a gente não pode provar, porque o que acontece? Quando se tem vítima, a polícia ela pega e ela faz mais a fundo, né? Aham. Como foi só bens materiais, então eles fazem lá o laudo e fica por isso mesmo. Mas eu acredito que não foi fritadeira, porque as fritadeiras não estavam com o aspecto de que pegou fogo. Porque geralmente é uma parte elétrica. Eu me lembro que você tinha falado isso para mim. Eu tô sempre pensando, né? Nas pessoas que eu conheço. Sempre penso. Por exemplo, se eu conversei com alguém, eu já começo a pensar nela. Então, eu me lembro que me veio esse pensamento. Como é que um quiosque pega fogo assim, cara? Sabe? Uma pessoa que é cuidadosa, que nem você, Então, sabe? eu sou muito exigente, sabe? Eu chego a ser chata. Minha parte elétrica, eu faço de 6 em 6 meses. Às vezes até menos eu faço. Uhum. Por exemplo, eu fiz agora em dezembro. Eu já estou fazendo já de novo, antes de dar 6 meses. Porque ali tem muita maresia, né? Uhum. A maresia, você vê que ela dá mau contato. Naquela época você já fazia esse controle sempre, também? sempre, Então. sempre. Pintura, limpeza, detetização. A gente anda muito certinho com isso lá. E aí, nessa noite, meu marido tinha ido para Beija-Flor. E eu não quis ir. E fui dormir. Uhum. E diz o porteiro que ele me chamou umas 3 vezes. E ele ligava para minha filha, o porteiro do camping. E tanto é que eu tenho a filmagem, ele até filmou. E aí ele ligava para a Pamela, não, minha mãe está em casa, minha mãe está em casa. E ele ficou batendo, mas eu acho que foi também coisa de Deus, porque eu acho que se fosse no começo, eu estaria hoje em dia toda queimada, porque eu ia tentar meter a mão para tirar alguma coisa. As labaredas eram enormes. Nossa. Pela filmagem eu vi, nossa, foi muito triste. Quando ele chegou, e aí ele bateu, eu estou pensando que é meu esposo que tinha acabado de chegar. E aí eu fui atender ele, Dona Simone, sou eu. Eu falei, oi. Aí eu botei uma roupa e fui atender. Dona Simone, eu não tenho uma notícia muito boa para te contar. Nossa. E aí, o que foi? O que eu acho da senhora está pegando fogo. Olha, meu Deus do céu. Da onde eu estava até chegar no quiosque, eu vou te falar, eu não me lembro de ter andado. Eu não me lembro como eu cheguei até lá no quiosque, até hoje. Quando eu cheguei, estava o bombeiro, já tinha levado uns 2 caminhões. Já era o 2º caminhão de água. E eu só vi cinza. Aquilo ali, minha arrasou. filha, aquilo ali parece cria um buraco. Todas as pessoas que eu vejo até hoje, que eu vejo que pegou fogo na sua casa ou então no seu quiosque. Você sente a dor delas? É uma dor que só quem já passou é que sabe. É uma tristeza. E você tem que criar forças. Porque você olha assim e você não é só você. Você pensou em desistir? Você pensou assim,
Nesse momento que você viu ali, tipo, você pensou assim, cara, acabou isso pra mim. Você chegou a pensar isso? Acabou o que eu acho que é pra mim? Então, essa não sou eu. Eu sou uma mulher que toda barreira que tem, Você vai, eu vai. vou. Eu regaço as mangas e vou. No primeiro dia, na primeira semana, eu ia para o quiosque, via aquele quiosque todo queimado, eu entrava para dentro do camping, saía, entrava. Já viu uma pessoa inquieta, que não sabia? E aí, engraçado, que todo mundo fica assim olhando para mim, me esperando o meu comando. Tu acredita nisso? Acredito. E aí eu olhava para a cara deles e eles esperando. O que eu vou fazer? O que a gente vai O fazer? que a gente vai fazer? Uhum. Estamos te esperando. E aí eu peguei e comecei tudo de novo. Sabe do que eu me lembro quando você fala isso? É que a gente já conversou, né? Então você já me contou essa história. Mas é sempre tem algo a mais, né, pra gente saber. Mas me lembro daquela rainha da sucata que o cara passou a perna dela, tirou todo o dinheiro dela, aquele cara, e ela começou tudo de novo. E aí sim foi feito. Eu chamava um pedreiro para ele dar o orçamento e o povo surreal. Um queria 35, outro queria 40. E eu falei... E foi engraçado porque quando eu cheguei nesse dia, o banco, eu tinha pego minha carteira, tinha deixado dentro do quiosque, porque as meninas queriam um troco. Eu peguei minha carteira e elas botaram dentro do negócio de doce. E ali tinha a minha identidade, os cartões do banco, tinha tudo meu. Conclusão, eu era uma mulher Queimou tudo. sem documento, sem cartão. Uhum. Eu precisava ir no banco. E nesse dia que eu fui para o banco, eu cheguei no banco e aí, quando eu entrei no banco, todo mundo já sabia que o meu quiosque tinha pego fogo. Nossa. E o gerente geral, a gerente chega ali, a Simone está aqui. Até o gerente geral veio falar comigo. É isso que eu falo, é ser conhecida e reconhecida. E ele falou assim, você pode contar com a gente. O que você precisar, a gente estamos aqui para te apoiar. Eu fui-me embora, eu falei, então, eu perdi meus documentos, eu perdi o cartão. Não, mas isso aí depois... E aí ele já digitou tudo essas coisas para mim. Fez tudo para você. Fui-me embora. E o quiosque ficou lá. Nossa. Todo incinzentado. Quando eu fui começar a tirar as coisas, os entulhos, aquela montaréu de madeira, a carteira estava debaixo de tudo. Não tinha pego fogo nem na minha identidade e nem nos cartões. Mentira. Por Deus do céu. O que acontece? A caixa d'água, eu acho que na hora que ela caiu, né? Ela molhou a carteira, então não pegou fogo naquela parte de baixo onde a carteira foi parar. E tudo bem. O gerente vai... Sabe o que eu entendo disso? Eu sou muito espiritualizada, né? Então, assim, tudo para mim é espiritual. Eu entendo que a identidade, ela fala tudo. Deus quis dizer ali o seguinte, o que pegou fogo foi o seu trailer, não foi você. Quem você é não pegou fogo. Você vai construir tudo de novo, porque é quem você é. Eu acho que foi uma mensagem que Deus te deu ali na hora, sabe? Porque o que é mais importante? A nossa identidade, quem a gente é ou o que a gente tem? Né? E aí, quando eu olhava para eles esperando eu tomar minha atitude, eu falei, então, a partir de hoje, nós vamos voltar para a areia.
E assim foi feito. Eu montei uma barraca. E engraçado que... Tu se emociona, né? Sim. Pode chorar, não tem problema nenhum. Não é porque de tá tristeza. todo mundo emocionado aqui. Não é de tristeza, é de alegria esse choro. Porque você não tem noção como eu fui ajudada. Eu falo até hoje, eu recebi um freeze sem saber quem foi que me deu o freeze. Uma pessoa chegou para mim, Simone, me dá o teu endereço que tem uma pessoa que quer te dar um freeze. Eu tinha um senhorzinho, o seu Nader. Ele era meu cliente de todos os dias tomar uma água de coco. E no dia que meu quiosque pegou fogo, ele passou de carro com o motorista dele, com a enfermeira dele. E ele falou pro genro dele, ele foi embora para casa, ele não me viu. E ele liga para ela, vê o que ela está precisando. E aí ele foi e falou assim, Simone, seu Nader quer te dar alguma coisa, o que você precisa? Eu falei, eu não tenho como pedir. E aí ele foi e falou assim, pode ser um freezer? Então eu ganhei 2 freezers zerados. Eu ganhei micro-ondas, fizeram vaquinha. E eu posso te falar, com essa ajuda toda, eu voltei para a areia. Nós trabalhávamos sábado e domingo na areia de volta. E eu, de segunda a sexta, corria atrás de onde eu poderia comprar material mais barato, eu e meu marido. E aí a gente trazia, e eu falava assim para o pedreiro, o que você vai precisar usar amanhã? E aí ele falava, me dava a lista. E aí eu ia para um material de construção, eu ia para outra, eu ia para outra. E nisso a gente conseguimos reconstruir o quiosque em 21 dias. O teu quiosque, ele é bem grande, né, Simone? Ele é bem grande, tem 2 banheiros ali, sim, né? Um conforto bom para os clientes. Um conforto bom, porque tem 2 banheiros, banheiro masculino, feminino, sim, tudo direitinho. E assim a gente reconstruímos o quiosque. Voltamos à nossa vida normal. Eu falo muito isso. A minha história, quando eu conto para 1, para 2, para 3, para 4. Isso é para ajudar a enriquecer cada mulher. Para mostrar que todas as barreiras que tenha, e elas regassem a manga e corram atrás dos objetivos delas. Esse sou eu. Agora você tocou num ponto das mulheres. Você se considera uma mulher empoderada, obviamente. Eu já sei qual vai ser a sua resposta. Se considera uma mulher empreendedora? Ok, eu também já sei dessa resposta. Mas você se considera aquela mulher inspiradora mesmo, motivadora, aquela que vai chegar para qualquer mulher e vai dizer assim, olha só, você consegue, você pode, você vê essa força, porque tem gente que tem a força para si. Tem gente que tem força para si mesmo. Mas tem gente que não sabe motivar. Você se vê essa mulher assim que é motivadora, assim, que pega aquela mulher ali e levanta? Então, eu faço parte de vários grupos de mulheres. E eu sempre falo isso. E eu fui chamada por um grupo de mulheres, foi o primeiro grupo que eu participei. E ela chegou até a mim, se chama Andréa Caminha. E foi muito engraçado a história, porque ela chegou na mesa, e aí ela falou assim, então, eu tenho um grupo de mulheres, e esse grupo é gratuito. Eu queria também proporcionar para a mulherada um lanchinho. Eu estou precisando de alguém que me apoie com bebida, com alguma coisa de comida. E aí, como você tem um quiosque, se você pudesse me ajudar com a bebida, aí eu apoio, te ajudo. Eu sei, ela falou que você topou lá e aí na ela, hora. Mas eu nem falei para você em que eu posso te ajudar. Eu falei, não quero ajuda nenhuma. A bebida, você só vai me falar quantas mulheres são e eu vou te ajudar. E assim foi feito. Toda vez que tinha reunião, eu aprontava o cooler com mate, com refrigerante, e ela parava o carro, mandava os meninos botar no carro. Quando foi no último encontro, no final do ano, você nunca participou, porque eu sempre trabalhava muito. E eu nunca deixava, eu acabava não deixando dos meus compromissos para participar.
E aí, nesse dia, foi muito engraçado, que ela falou, é o último, você não vai participar? Aí eu falei, eu vou. E ela olhou para mim, eu estava de short, de camiseta e de chinelo. Aí ela olhou para minha cara, como se diz, não é possível que ela vá assim. E aí eu fui lá no terreirão, comprei uma calça, uma blusa e botei uma rasteirinha. E lá foi eu. Eu acho que foi nesse dia que eu vi você. Foi a primeira vez? Foi, porque foi naquele... Foi no evento da Caminha mesmo. Eu só não me lembro. Acho que foi no último... porque olha só, eu vi você no dia que eu fui no evento. Se você está dizendo que foi nesse dia aí, foi nesse daí que eu vi você. E eu cheguei e aí ela ficou surpresa, porque ela não esperava. E aí eu falei assim, pois é. Não foi no dia que ela apresentou você lá na frente? Foi. Então, foi esse dia. E aí ela foi e falou, gente, é a primeira vez que ela vem participar. Eu só sei que depois desse evento, nunca mais eu deixei de participar desse evento. E eu falo muito isso. Eram 29 mulheres, hoje em dia são 1.500, passou de 1.500 mulheres. Tem mais um outro grupo também. Tem. E aí, eu vi a necessidade, porque a mulherada, ela às vezes só precisa de uma palavra de acolhimento. Isso acontece muito quando a gente vê esses grupos de mulheres. Porque se você ajudar ali uma mulher, de tantas que tem ali, que entre alguma coisa, que entre na cachola dela, que ela pode, ela deve, ela consegue. Eu acho que isso é de uma grande importância. E se você parar para analisar uma coisa, não sei se você já fez isso. Quando você olha para a mulher, para as mulheres, você percebe o que elas estão passando. Uhum. Direitinho, é como se... Por isso que tem picareta por aí. Olha, tô vendo aqui isso. Na verdade, é porque a pessoa olhou para a pessoa e viu. Né? E eu trabalho com mulheres também já há bastante tempo. E um dos motivos, né, pelos quais aí eu quis trabalhar com mulheres foi justamente quando eu ministrei o curso, vários cursos no Senac. E eu via muitas mulheres baleadas emocionalmente, sabe? Então, ali foi que eu comecei a ver esse universo. E aí eu fui fazer coaching, eu fui me especializar nisso, naquilo outro, para poder trabalhar com o universo feminino. Porque eu via, só de olhar, só no olhar das mulheres, você vê se ela está passando problema emocional, familiar, financeiro. Tudo isso é capaz de você notar. Sim. E quando é emocional, grita. O olhar, né? O olhar. Só de você olhar, né? Tem um teste que eu faço com os meus alunos, ou nos treinamentos, que é o teste da sensibilidade. Eu boto uma pessoa de frente para outra, uma mulher de frente para outra ali, né? E peço 5 minutinhos para elas poderem dizer o que elas estão passando. Menina, é batata. As pessoas, você está passando isso. Tem choro, tem um monte de coisa. Por quê? Porque a sensibilidade da mulher, ela é muito emocional, a mulher. Então, ela deixa transparecer no rosto o que ela está sentindo. Se é abandono, se não é, se é briga, se é descaso, se é isso, se é aquilo, dá para ver. Então, assim, você pretende estar mais próxima de mulheres, assim, depois de tudo isso, depois de você entrar no grupo da Caminha, que é um excelente grupo, eu acompanho também, eu faço parte lá também, ela faz do meu também, e você tem essa vontade de trabalhar mais com mulheres, assim? Então, eu participo de uns 6 grupos de mulheres. Eu citei o Vozes porque foi o primeiro. Sim. E depois eu fui entrando nos outros. E quinta-feira mesmo tem um que eu tô. E elas sempre me chamam. Eu sempre que posso eu ajudo a elas. E é o grupo que você faz parte, que você tem muito carinho, né? E eu posso te falar, é muito bom. Porque é tão bom quando a gente abraça. Às vezes a mulher, ela precisa só de um abraço. Um aconchego,
Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nós, mulheres, nós temos que ser mais unidas e não parar de competir uma com a outra. Eu acho que esse não é o caminho. E eu acho que a gente está agora... Eu acho que a gente, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a gente está passando por uma revolução feminina silenciosa. Por quê? Porque não é nas ruas, mas é na internet, aonde as mulheres estão acordando. Muitas. Estão acordando para coisas que elas estão passando há anos e elas não imaginavam que aquilo não era normal. Achavam que aquilo era dentro de uma normalidade, tipo assim, ao mesmo tempo que tem pessoas no mundo todo falando que tem que cuidar bem da mulher, que tem que respeitar a mulher. Vários vídeos a gente vê no Japão, na Coreia, não sei aonde, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, de pessoas, o marido cuidando bem da mulher. Sabe aquela coisa de que a mulher precisa ser bem cuidada, respeitada, priorizada. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo também uma guerra que se chama feminicídio. Que nunca eu ouvi tanto sobre feminicídio na minha vida como eu estou vendo e ouvindo agora, né? E o que você tem, assim, Simone, sabe, como sendo uma mulher assim empoderada e tudo, o que você tem para dizer disso? Então, hoje em dia, o feminicídio está aumentando muito. E ninguém está dando um atento a esse nosso problema. Eu falo muito sobre isso. Eu lido também com crianças. Porque tudo é a base da criança. Você faz obras sociais, né? Sim, eu tenho Mãos que se Abraçam. Há quanto tempo já? A gente já está 2 anos, quase 2 anos. Já. Que a gente tem esse projeto. Depois você me fala dele. E é tudo, a base é a criança. Sim. Eu falo muito isso. A criança de 1 ano até 7 anos, ele está fazendo a formação dele. Sim, ele está formando a personalidade dele. E a criança que ele vê o pai bater na mãe, ele acha que aquilo ali é normal. Aquilo ali vai ser uma criança, um adulto, que com certeza, quando ele casar, ele vai achar que aquilo ali é normal, ele bater na mulher. É porque ele vê a personalidade dele. Ele conviveu com aquilo ali. Concordo com você. E não existe, ninguém tem um olhar de cuidar dessa criança, na qual ele vê a mãe sendo espancada pelo pai. Não existe esse preparo. E você faz isso? Você trabalha isso na criança? Nesse projeto? Então, eu dou, sabe o que para as crianças? Dignidade. Eu faço com que as crianças tenham um sonho. Você lembra quando a tua mãe, com 6, 7 anos, o seu bolo de aniversário? Se eu lembro do meu bolo? Lembro. Você teve festinha? Muitas. Então, você lembra, né? Com muita dificuldade, eu consigo lembrar da dificuldade que era, mas eu via porque tinha uma estrutura familiar. Pois é. Eu já sei o que você vai dizer. Então, pela falta de estrutura, às vezes, também, pela falta de dinheiro. Então, a criança com 5, 6, 7 anos, aquela de 2 talvez não lembre, mas ela com 5, 6, 7 anos, ela lembra. E quando ela não tem isso, ela só vê a dificuldade da família, ela só vê o pai bater na mãe, é isso que ela vai levar quando ela estiver maior. E aí você dá essa dignidade. Eu queria dar muito mais. É muito prazeroso. Domingo agora, na Páscoa, eu não passei com a minha família. Eu tive momentos poucos com a minha família lá no meu quiosque. Eu saí e fui para a comunidade fazer o que eu mais gosto. Porque hoje em dia, eu sinto prazer, meu coração fica leve quando eu vejo um sorriso de uma criança que não seja os meus netos. Meus netos, eles têm, mas tem muita criança que não tem.
E aí eu acolhi meus netos lá no meu quiosque. Me vesti de coelha, tirei foto com eles. E peguei também a fantasia. Fui para as comunidades fazer o que eu mais gosto. Eu estou agora com um projeto lá no quiosque, da mulherada, que é aula de zumba, todo sábado, sim, você às falou, 8 horas você da manhã. falou. Ai, Simone, eu quero ir. Então, e aí eu fiz, o que eu fiz lá? Eu fiz aula de zumba solidária, que foi a caixa de bombom. Elas foram e levaram a caixa de bombom. Eu tive outras pessoas também que me deram caixa de bombom. E quando foi domingo agora, eu peguei uma fantasia de coelho. E aí eu e um rapaz colocamos a fantasia e distribuímos caixas de bombom. E olha, posso te falar? Realmente é prazeroso, sim. Muito bom, muito bom. Obra social é muito O sorriso deles é o melhor. É o melhor. Porque eu acho que isso, se cada um fizesse um pouquinho, não sairia caro para ninguém. Olha, eu quero finalizar esse nosso papo, né? Que o pessoal já está falando ali, né? Já está assim, ó, todos os minutinhos e tal, a gente está aqui, né? Enfim, mas a gente fica ligado no que está em volta. Estendeu um pouco, porque era muita história para contar e eu sei que tem muita coisa ainda para contar. Tem. Eu quero muito receber você em outro momento aqui também, para a gente contar, para você contar outras coisas que você não contou. Eu quero finalizar o seguinte, tem muita gente que se diz empreendedor, mas na verdade é empresário, né? O empreendedorismo, ele se destaca pelo fato da pessoa se preocupar com o outro. O empresário, claro que tem empresários que são empreendedores. Ah, não, eu sou empresário, mas eu penso no outro, né? Porque ele é empreendedor também. Mas, se a pessoa for apenas um empresário, ele não vai muito se preocupar com isso. Essa é a realidade. Já o empreendedor, ele se preocupa com o outro. Ele quer transformar vidas, ele quer mudar pessoas. E eu vejo que você faz o social. Isso é uma grande característica do empreendedorismo. Tem gente que se acha empreendedor, mas é empresário. Não sabe o que é o empreendedorismo mesmo. Empreendedorismo, fulano tem uma veia empreendedora. Será que ele tem uma veia empreendedora ou ele tem uma veia empresária, entendeu? Então, eu vejo que você se preocupa com as crianças, que tem esse projeto seu. Qual é o nome do projeto? Mãos que se abraçam. Mãos que se abraçam, são as crianças, projeto das crianças. E tem o projeto das mulheres agora, que você está iniciando. Qual é o projeto? Da Zumba? Então, aulas de Zumba, todos os sábados, às 8 horas da manhã. No seu quiosque? No quiosque. Todo sábado. Gratuito. Mas qual é o nome? É só aula de Zumba. Ai, projeto amiga. Aulas de Zumba. Amiga, vai botar um nome aí nesse negócio. Vamos fazer um projeto, faço pra você. Vamos fazer um nome aí legal, né? E olha, eu desejo muito, muito. Tô sabendo aí que você vai vir. Bom, nem vou falar. Candidata a deputada estadual. Acabou. Pronto, chega. Não podemos falar aqui. Mas eu desejo para você tudo de muito bom, Simone, porque desde o momento que eu vi você assim, eu vi a tua luz. Eu vi. E eu sou muito sensitiva, né? Assim, eu sou muito espiritual, assim, enfim. E aí, logo depois, naquele evento, eu fiquei filmando você, lembra disso? Eu lembro. Filmei você e tal, e fiz um vídeo, mandei pra você. Foi. Acho que foi ali que a gente gerou uma conexão. Foi, sim. Né? E, poxa, eu amo demais você, tá? Isso que eu quero obrigada. dizer. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada mesmo. Nós, mulheres, né, empreendedoras, as empreendedoras do Brasil, nós agradecemos você. Da qual você faz parte também. Nós temos um grupo, né, no WhatsApp com 500 e poucas mulheres já. Graças a Deus. Homens também fazem parte, né, porque eu acho que eles fazem parte da vida, da história. Mas quem manda é a gente. Quem manda é a gente, eu já deixo bem claro.
Por favor, você que ainda não segue o canal As Empreendedoras Brasil no YouTube, por gentileza, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você fique sempre ali ligado nos novos vídeos e tudo. E segue porque a gente precisa, né? Nós precisamos. E, enfim, vai ajudar a gente e vai ajudar vocês também, tá? E nós queremos finalizar aqui esse episódio maravilhoso com essa pessoa linda, maravilhosa, cheia de luz, que é a Simone do Quiosque. Qual é o seu sobrenome? Então, Simone Melo. Simone Melo. Só que todo mundo conhece ela como Simone do Quiosque. Quiosque da Simone. Então, ó, vamos fazer o sinalzinho. Encerramos agradecendo a Deus por esse bate-papo maravilhoso. Amém. Mais um episódio das Empreendedoras Brasil. Isso aqui, ó, profético. É isso. Obrigada.